Boa tarde, meu povo. Tudo tranquilo com vocês? Tudo bem, né, meu povo? Então, olha só, gente. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os anelídeos, tá bom? Então, anelídeos, sempre que falamos em anelídeos, nós ilustramos com essa imagem aí, né? Acho que todo mundo já viu uma minhoca, tá certo? Então, a minhoca é um dos principais representantes deste grupo, tá bom? Então, é muito comum ouvir essa frase, né? Solo bom é solo com minhocas. Então, por que será que ouve-se essa frase, né? Que o solo bom é aquele solo que tem minhocas, tá bom? Então, a gente vai ver isso também nessa aula de hoje. E quais são os outros animais do filo das minhocas? Então, a gente conhece muito as minhocas, mas será que existem outros animais também nesse filo? Então, vamos tentar responder essas perguntas hoje, tá bom? Então, vamos entender como é a vida das minhocas, tá certo? Então, elas pertencem à classe dos oligoquetas, ou oligoquetos, certo? Porque possuem poucas cerdas em seu corpo. Então, essas aqui são as cerdas, ó. Vocês estão vendo aí na imagem, certo? E elas cavam túneis no solo, né? Certo? Então, a sua musculatura, né, que elas possuem em cada anel, facilita essa locomoção dentro da terra, cavando esses túneis, certo? E esses anéis, eles se movimentam de maneiras separadas, certo? E as suas cerdas, né, servem de âncora. São exatamente essas estruturazinhas aqui, são onde elas se seguram no solo para poder se locomover, né, e cavar os túneis, tá bom? Elas se alimentam de detritos orgânicos, né, restos de matéria orgânicas, certo? Que são ingeridos junto com a terra. O alimento vai ficar armazenado no papo, certo? E depois será triturado em outra estrutura que é exatamente a moela, como a gente vai ver aqui na imagem, tá certo? Então, olha só, esse aí é o corpo da minhoca, certo? Aqui nós temos essa abertura que é a boca, certo? Aqui nós temos essa abertura aqui que é a boca. Ele tem uma faringe, né? Depois da boca, o alimento vem para a faringe, certo? Tem um esôfago também, que é também um órgão de passagem do alimento, certo? Até que fica aqui nessa outra estrutura chamada de papo, certo? Onde vai ocorrer grande parte da digestão, certo? E depois do papo, esse alimento ele vai para a moela, certo? Então, o papo ele vai servir para armazenar temporariamente e a moela vai ser onde o alimento vai ser triturado, certo? Depois, né, o alimento já bem avançado no processo de digestão, ele chega no intestino e finalmente aquilo que não serve é eliminado pelo ânus, tá bom? A respiração das minhocas é através da pele, é uma respiração cutânea, certo? E o oxigênio ele é transportado até as células pelo sangue, né? Assim como também nos outros animais, certo? Onde será combinado com a hemoglobina. As minhocas, gente, elas são hermafroditas. Então, a gente já falou, né? O que seria ser hermafrodita. Ou seja, ela possui os dois sexos. Só que no caso, particularmente das minhocas, elas não se reproduzem sozinhas, né? A gente viu que outros seres, eles conseguem se reproduzir sozinhos. As minhocas não. Apesar de serem hermafroditas, elas não se reproduzem sozinhas, certo? Então, quando duas minhocas se unem, elas trocam os espermatozoides, certo? Então, as duas possuem espermatozoides, há uma troca de espermatozoides, certo? E eles são depositados com os óvulos em casulos de muco, né, produzido pelo clitelo, como vocês podem ver aí, ó. Nós temos aí duas minhocas acasalando, né, trocando espermatozoides, certo? E aqui estão os clitelos. E aí, no interior desses casulos, que vai ser liberado no solo, os embriões têm um desenvolvimento direto e originam semelhantes filhotes igualzinho aos adultos, tá bom? Então, o desenvolvimento ele é direto. Quando as minhocas elas vão se deslocando, né, sobre a terra, elas vão construindo os túneis, certo? E aí as minhocas vão tornando o solo mais arejado, né? Os túneis servem também para que o ar circule dentro da terra, né? Vai facilitar muito a circulação do ar e também permite que a água infiltre. Por isso que o solo bom é o solo com minhoca, né? Porque o solo fica arejado, tá certo? Permite que entre o ar e também a água. Tá aí o exemplo da minhoca, certo? E ao movimentar-se também pelo solo, elas trazem para a superfície partículas que estavam no fundo, né? E levam as partículas da superfície para o fundo e do fundo para a superfície, né? Elas fazem esse caminho.
E as fezes são muito boas, né? Que serve de adubo para o solo e aumenta a fertilidade. Por isso que a minhoca faz tão bem para o solo, tá certo? Além da questão de deixar o solo mais arejado, né? Mais úmido, também as suas fezes servem de adubo. Outros anelídeos. Então a gente falou muito das minhocas, mas não existe apenas as minhocas, né? Existem outros anelídeos, certo? Então a classe dos poliquetas ou poliquetos reúne anelídeos que têm muitas cerdas no corpo, de cerdas, certo? Vive geralmente em ambientes aquáticos e apresentam sexos separados. Alguns apresentam projeções finas em sua pele, que são as brânquias, certo? E tá aí um exemplo, certo? Do grupo das poliquetas. Já tem esse formato, ó. Detalhe da cabeça. A classe dos irudíneos reúne anelídeos sem cerdas. São conhecidos como sanguessugas. Então as que não possuem cerdas são as sanguessugas, certo? Tem aqui uma ventosa onde ela gruda, certo? E aqui ela vai retirar sangue do indivíduo, certo? Também são hermafroditas e apresentam duas ventosas. Elas também se locomovem, né, através dessas suas ventosas. Serve para fixação e locomoção. A anterior ajuda a sugar o sangue, tá bom? Beleza, gente? Então era isso que eu queria falar com vocês sobre os anelídeos. Até mais.